Agora vamos associar todas essas estimulações de sentido com a fala. O que tem a ver eu estimular tato, olfato, visão, paladar, audição com a fala? Nesse momento, nós já sabemos que é através dos 5 sentidos que o bebê conhece o mundo, tudo e todos à sua volta. E conhecer é o primeiro passo para estruturar a linguagem que dará a base para a fala e para a comunicação. Então, vamos relembrar algumas dicas práticas para estimular a fala. A primeira, preste atenção quando seu filho tentar falar. Ignorar qualquer ato de comunicação e de tentativa de fala do seu filho, mesmo que ainda seja ininteligível, é frustrar, é fazer com que ele não queira tentar mais. Tudo o que ele espera é uma atitude positiva sua, é valorizar a fala, porque ele quer agradar o papai e a mamãe. E você dando valor ao que ele emite, ao som que ele emite, ele vai se sentir seguro e tentar novamente. A nossa segunda dica é: posicione o seu filho como falante. Ele deve perceber que ele tem um papel na comunicação. Um ótimo momento de fazer isso é associar a estimulação da visão, é carregar o bebê em várias posições, como eu tinha falado. É o papai estar passeando e colocar o bebê de frente para conhecer o mundo à sua volta e a mamãe está conversando com ele nesse momento e mostrando tudo a ele. Se ele estiver naquela fase de balbucio, ele vai emitir sons e vai perceber que naquela estrutura comunicativa ele tem papel de falante, ele tem o momento dele falar. A terceira dica é empodere a fala. Ele já se comunicou, já fez sons com intenção de se comunicar e você já deu valor a isso. Agora você vai começar a dar sentido. Se ele aponta e faz algum som, você leva ele até aquele objeto, nomeia o objeto que ele quer e mostra para ele que tem um nome, que aquilo que ele quer tem um nome e pode ser falado. E vai valorizando todas as tentativas que ele tem de falar o nome daquilo que ele quer. Você vai dando sentido ao que ele fala e vai empoderando ele desse ato de falar. Ele vai percebendo como que é prazeroso e como é importante se utilizar da fala para se comunicar. A nossa quarta dica é descer, conectar e erguer. Quando o seu bebê quer falar com você, ele vai emitir sons para você dar segurança para ele. Você vai abaixar, ficar na altura dele, olhos nos olhos, vai escutar, vai se conectar com ele, vai emitir o som, vai falar a palavra que ele está querendo dizer com aquele som, sem desvalorizar o que ele está falando. E vai voltar para a sua altura. Quando ele quiser falar de novo, ou ele quiser pedir algo que ele fez da outra vez, você vai pegá-lo ou você vai erguer e levar até onde ele quer, nomeando novamente, empoderando a fala dele, ou você vai erguer até você e você vai falar para ele se sentir seguro e ele vai começar a tentar imitar você de uma forma mais correta, vai tentar articular aquela fala, aquela palavra de uma forma mais correta, como você. Mas é importante você fazer isso, se conectar para ele se sentir seguro ao falar. A quinta dica é lance palavras e as repita durante o dia. Para ele ampliar o vocabulário, você pode nomear tudo que está à sua volta. Você vai nomear o que você faz com ele, a comida que você vai ofertar, o banho que você vai dar, o sabonete que você vai utilizar. Mas é importante que na brincadeira e durante o dia você escolha uma palavra para que você trabalhe aquela palavra com ele. Vai ser água? E aí você fale essa palavra durante o dia, não aleatoriamente. Mas quando você for abrir a torneira para lavar a louça, você mostra que tem água. Quando você for abrir o chuveiro para dar banho, você mostra que tem água. Quando você for dar água para ele beber, você mostra que é a água. Quando você for lavar as mãos na pia, você mostra que é a água. E assim você está ofertando a palavra que vai ficar na memória dele e ele vai começar a tentar falar. A nossa sexta dica é amplie o vocabulário. Ela está associada à nossa sétima dica, que é você ter tempo para o seu bebê. Você tirar um horário para se conectar e estimular o seu bebê. Porque você vai lançar a mão de livros, revistas, objetos, brinquedos, onde você vai nomear, vai fazer sons dos animais e você vai ampliando o vocabulário do bebê. E você vai nomeando o que ele quer fazer. Às vezes, naquele momento de brincadeira, você não vai só nomear as figuras, os animais e fazer os sons.
Mas o bebê vai se movimentar, não vai ficar sentadinho olhando para você o tempo todo. Ele vai se movimentar, ele vai querer te abraçar, ele vai querer te beijar, ele vai querer subir na cadeira e você vai nomeando e conversando com ele sobre isso. Ah, você quer abraçar a mamãe, quer beijo? Eu também vou te dar um beijo, um abraço. E você quer subir aí? Me dá a sua mão, vamos lá, eu vou te ajudar. Olha quantas palavras você está oferecendo para ele, quanto sentido, quanto vocabulário ele está ampliando com isso aí, sabendo o que é beijo, o que é abraço, o que é ajudar, o que é dar a mão. E não só aqueles objetos que estão no livro, nas revistas, nos brinquedos que você está ofertando para ele. A nossa 8ª dica é: você é a maior referência para o seu bebê. Você traz tranquilidade, segurança e certeza de que ele vai ter um reforço positivo em relação à fala. Então procure oferecer sempre estímulos de qualidade e com calma. A 9ª dica é tirar as coisas do alcance do bebê. Como que ele vai ter necessidade de falar se tudo estiver muito próximo dele, fácil, acessível a ele? Ah, ele vai apontar. Mas se ele se acostumar a apontar, ele não vai falar? Não, o apontar é comunicação e a gente vai dar sentido e segurança para ele emitir sons e trocar esse apontar por falar. Agora, se eu deixo tudo muito próximo, ele mesmo vai lá e pega. Ele não vai ver necessidade de pedir a outra pessoa, de emitir um som, de tentar usar a fala para se comunicar. A nossa 10ª dica passa por a gente deixar de ofertar objetos, presentes e passar a dar opções para o bebê. Ele sai do concreto para o abstrato. É fazer o bebê raciocinar em cima do que você está falando. Ao invés de você falar para ele, olha, é o cavalinho, você quer o cavalinho? E ele dá e ele pega, isso é importante. Mas é também importante você falar, vamos na casa da vovó e vamos lá no parquinho, a gente vai andar de balanço, tem a gangorra, você está falando sobre algo que vai acontecer. E se ele já teve aquela experiência, ele tem que buscar na memória, tem que ver a emoção que vai trazer a ele sobre isso, ele raciocinar em cima dessa sua fala, ele já tendo uma linguagem estruturada e ele vai te dar uma resposta. Mesmo que pareça que no momento ele não está entendendo, é importante você continuar falando. Vai botando ele no carro e vai falando, vamos na casa da vovó, o que tem lá na casa da vovó? A gente vai brincar, a gente vai comer bolo, a gente vai fazer isso, fazer aquilo. Ele vai falando sobre as coisas que ele vai experimentar nesse ambiente. Não está palpável, tá vendo? Não é concreto, ele não vai ver o que você está falando, mas ele vai buscar na memória dele. A nossa 11ª dica é: comece sempre por palavras fáceis. É importante você iniciar a fala com seu bebê com algo que ele possa te responder. Você ensinar ele sobre a água e pedir para ele falar água é muito mais possível que ele consiga do que você ensinar ele a falar paralelepípedo. O seu bebê tem um ano e meio. E aí ele vai ter positividade, vai ter reforço, vai sentir prazer ao perceber que consegue falar a água, ou ele vai se sentir frustrado quando você pede uma palavra que a parte estrutural dele, neuromuscular, ainda não tem competência para isso. Então, opte por palavras fáceis, sempre para iniciar. Essa dica a gente já falou lá no início do curso, tanto como hábito nocivo e depois como usar a nosso favor. São os eletrônicos. Os celulares, os tablets, a televisão, você pode usar a seu favor. Você utiliza aquele conteúdo que está sendo ofertado a partir desse eletrônico de forma a estimular o seu filho, de ser um conteúdo, uma conexão dele, um assunto para que você fale com ele. E sempre coloque com um horário reservado. Esses eletrônicos não podem substituir a brincadeira, o contato com a mãe, o contato com o ambiente. Eles têm que ser só um a mais, um recurso a mais que você vai utilizar para estimular a fala. A próxima dica é ouvir músicas infantis. A música vai estimular não só a linguagem e a fala, a gente começa a cantar e o bebê completa, quando ele já conhece a música. Sabe a música do sapo não lava o pé, não lava porque não quer? Quando você para, ele já fala, sapo não lava o pé. Ele já tenta falar o é, ele tenta introduzir aquela partezinha que está faltando. Isso a gente vai trabalhando o que a gente chama de processamento do som.
é a memória sequencial do que ele está escutando. Passa pelo ritmo também. Quando eu canto e bato palma, o meu bebê vai adquirindo o ritmo, que é importante para a entonação da fala, para eu saber quando eu estou perguntando, quando eu estou negando, e ele também conseguir fazer isso de uma forma adequada no futuro. E a nossa última dica, a gente vai associar a todos os jogos educativos. Liga ponto, memória, dominó. Esses são jogos que vão ativar o raciocínio, a linguagem e a fala da criança. Isso aí já são com crianças maiores, em torno de 2 anos e meio e 3 anos, você vai ensinando as regras desse jogo. Você modifica as regras para uma forma mais simples, para que fique mais fácil dele aprender, e depois você vai trazendo para a regra realmente do jogo, a sua vez e a vez dele jogar, ele respeitar a vez do outro, ele saber falar o que ele não está entendendo. Olha como ficou complexa a linguagem dele, como ficou complexa a fala, como ficou complexa a comunicação. Isso aí você já está ajudando o seu bebê por volta de 3 anos, onde ele já vai finalizando esse processo de aquisição de fala.